Olá, turma! Muito bom dia! Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de ginástica rítmica, certo? Na aula passada nós falamos sobre a bola e a corda, tá? E hoje nós iremos falar sobre os demais aparelhos, tá? Que são o arco, a fita e as massas, certo? Então vamos lá, tá? O arco, tá? O arco ele é feito de madeira ou plástico, sendo importante que o material não reforme, ou seja, muito pesado, tá? O arco ele não pode ser de material muito pesado e nem de material muito frágil, certo? Para que ele não entorte, tá? Possui entre 80 e 90 centímetros de diâmetro interno e pesa pelo menos de 300 miligramas, tá? Deve ser rígido, mas sem se dobrar. Este aparo define um espaço que deve ser usado plenamente pela ginasta, movendo-se de acordo com o círculo formado. São requeridas frequentes trocas de mãos e uma boa coordenação de movimentos. O formato do arco, ou aro, como também é chamado, favorece rolamentos, passagens, rotações, saltos e pontes, tá? Como vocês podem estar vendo aí na imagem, certo? A fita, tá? É considerado o aparelho mais plástico da ginástica rítmica. É composto por duas partes. O estilete, tá? Uma vareta, no caso, que segura a fita, que pode ser feito de madeira, bambu, plástico ou fibra de vidro. E deve medir 5 centímetros de diâmetro e entre 50 e 60 centímetros de comprimento. Sua forma pode ser cilíndrica, cônica ou uma combinação das duas formas. A fita ela é de cetim ou outro material semelhante, desde que não fique engomado, tá? Seu peso não deve ultrapassar de 300 miligramas e deve ter no máximo 4 a 6 centímetros de largura e 6 metros de comprimento para ginasta de nível adulto. Longa pode ser lançada em qualquer direção para criar desenhos no espaço, formando imagens e formatos de todo tipo. Serpentinas, espirais e arremessos exigem da ginasta coordenação, leveza, agilidade e plasticidade, tá? Então, aí como vocês podem ver na imagem, uma ginasta com a fita, tá? E as massas, tá? Elas são feitas de madeira ou de plástico e devem ter entre 40 e 50 centímetros de comprimento e pesar pelo menos 150 miligramas, tá? Então, a parte mais grossa é chamada de corpo. A parte mais afilada de pescoço é a parte formada de uma esfera de 3 centímetros de diâmetro, é a cabeça, tá? Delicadeza das mãos é fundamental para se trabalhar bem com esse aparelho. A ginasta usa as massas para executar rolamentos, círculos, curvas e formar um número máximo possível de figuras assimétricas, combinando-as às várias figuras formadas apenas pelo corpo, tá? Então, exercícios com as massas requerem alto grau de ritmo, coordenação e precisão para as boas recuperações, certo? Na aula passada a gente falou sobre a bola e a corda, tá? Onde eu mostrei um vídeo para vocês delas dançando em grupo, certo? Com esses aparelhos. Hoje eu trouxe para vocês um de só a fita, tá? E um outro vídeo da massa com o arco, certo?
Essa daí é a seleção brasileira, tá? Ginástica rítmica, certo? Nós temos uma potência muito grande na ginástica rítmica brasileira, tá? Nós somos grandes campeões nas Olimpíadas, tá? Agora aqui com as massas. Essa também é a nossa seleção brasileira, tá? São as mesmas meninas, porém, como eu falei pra vocês, tem sempre um sorteio de como vai ser a apresentação, se vai ser só com fita, se vai ser com arco e massas, entendeu? Então, vai ter sempre esse sorteio, tá? E elas vão ter que fazer uma apresentação. Bem dizer, elas têm que ter uma apresentação para cada, tá? Então, essa é a nossa ginástica rítmica. Hoje a gente encerra os aparelhos por aqui, certo? Vai ter os Jogos Olímpicos agora, que serão em Tóquio, né? Lá em julho. Então, quem tiver curiosidade em querer assistir as meninas aí, querer entender um pouco mais sobre a ginástica rítmica, assista aos Jogos Olímpicos, que será incrível, tá? Então, vamos para a nossa atividade de hoje, certo? A gente não falou sobre o criador da ginástica, tá? Então, a nossa pesquisa de hoje, a nossa atividade, no caso de hoje, será a gente pesquisar quem foi o criador, tá? Professora, precisa só colocar o nome dele lá também, mas escreva um pouco mais além lá sobre a historinha dele, tá? Beijos, até a nossa próxima aula.